Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Começa esse jornal, é claro, agradecendo a sua presença. Vamos iniciar esse dia olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 13 de dezembro. Vamos começar pelo nosso cardápio de notícias. A quarta-feira começa com a expectativa pela sabatina no Senado dos indicados por Lula, Flávio Dino e Paulo Gonet, para uma vaga no STF e na PGR, respectivamente. O Copom se reúne hoje para definir pela última vez no ano a taxa básica de juros da economia. O mercado espera por nova redução de 0,5 ponto percentual. Primeiro pacote econômico de Milei é lançado. Corte de subsídios e desvalorização do peso levantam dúvidas. COP28 chega a acordo histórico. Quase 200 países aprovam transição dos combustíveis fósseis para fontes de energia limpas. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina nesta manhã os indicados para os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e procurador-geral da República, Paulo Gonet. A sabatina vai acontecer de forma simultânea. Vamos ver o que está em jogo. A sabatina precede a votação das indicações no colegiado, onde são necessários os votos sim da metade dos presentes em votação secreta. Os nomes, aprovados ou não, ainda terão de ser submetidos à votação no plenário principal do Senado, o que deve acontecer ainda nesta quarta. Nesta fase, também em votação secreta, as indicações precisam de no mínimo 41 votos favoráveis. Aprovados, Dino e Gonet ficam aptos a serem oficialmente nomeados aos cargos pelo presidente Lula. Ao tomar posse, Flávio Dino vai substituir a ministra aposentada do STF, Rosa Weber, e Paulo Gonet, o ex-PGR, Augusto Aras. A expectativa é que a reunião poderá ser longa e com momentos de embates. No primeiro ano à frente da pasta da Justiça, Dino se tornou o alvo central da oposição no Congresso. Classificado como polêmico e debochado por oposicionistas, ele foi repetidamente convidado e convocado para audiências públicas na Câmara e no Senado, além de ter sofrido ataques públicos de deputados e senadores. Já em relação a Gonet, com seu perfil reservado, não tem enfrentado resistências. Isso foi uma das causas que levou aos dois indicados serem questionados conjuntamente. Na avaliação dos senadores, o modelo pode ajudar a suavizar eventuais tensões e hostilidades. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve reduzir hoje os juros da economia ao menor nível em quase 2 anos. O mercado financeiro prevê o quarto corte seguido de 0,5 ponto percentual na taxa Selic. O Copom realiza nesta quarta-feira a última reunião deste ano. Neste encontro, a previsão é que a tendência de cortes deva ser mantida e seja reduzida pela quarta vez seguida a taxa Selic em 0,5 ponto percentual. Assim, a taxa de juros passaria de 12,25% para 11,75% ao ano, no menor nível desde março de 2022. Antes de chegarem à definição, válida até o último dia de janeiro de 2024, os diretores do Banco Central avaliam as possibilidades futuras da economia para chegar ao patamar da taxa Selic, que será anunciada após as 6 da tarde. Na ata da última reunião, quando decidiu cortar a Selic para 12,25% ao ano, o Copom sinalizou a previsão de novos cortes de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros para os próximos meses. A taxa básica de juros é a que os bancos pagam para pegar dinheiro no mercado e repassá-lo a empresas e consumidores em forma de empréstimos ou financiamentos. A Selic também serve como o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle, perto da meta estabelecida pelo governo. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam alternativas de investimento. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei da taxação das apostas esportivas online. A tributação valerá somente para apostas em eventos reais, quando o apostador pode ganhar se acertar o palpite. A taxação será de 12%. Já os cassinos virtuais ficarão livres de impostos. Como houve uma alteração na proposta, o texto retorna então para a Câmara para mais uma análise. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um golpe financeiro em internautas que oferece lucros em troca de curtidas em redes sociais. Quem traz para a gente mais detalhes é o nosso repórter Anderson Nascimento.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o golpe do engajamento. Tudo começou com o caso de uma mulher que diz ter perdido R$ 3.000 diante da promessa de ganhar dinheiro assistindo a vídeos e dando curtidas em conteúdo de redes sociais. Segundo informações do processo, a vítima recebeu uma mensagem oferecendo a proposta e a promessa de recebimento no máximo de R$ 1.448, mas precisaria cumprir as 18 tarefas. As primeiras eram simples: assistir a vídeos aumentando o engajamento das páginas nas redes sociais, curtindo, comentando e compartilhando. Porém, quando chegou na quarta etapa, a história mudou, pois ela teria que aplicar valores num site de criptomoedas indicados pelo próprio grupo e o dinheiro investido voltaria com juros. Foram ao todo 4 aportes sem retorno. Depois disso, que a mulher se deu conta do golpe. E ao dar queixa na 72DP em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, ela descobriu que outras pessoas relataram histórias semelhantes. Especialistas em crimes cibernéticos alertam que não existe pagamento por interação nas redes sociais. E sempre quando alguém oferecer uma grande oportunidade de assistir a vídeos e dar likes, desconfie. Eles destacam também que os investimentos são disfarçados de pirâmide e explicam que não existe rendimentos maiores de 1,5% ao mês. Tudo que for acima disso tem grandes chances de ser uma fraude. Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento e que agentes realizam diligências para apurar os fatos. Todos que foram vítimas devem procurar a polícia, mesmo que virtualmente, e ainda que o prejuízo seja baixo. Isso serve como estatística e permite a instauração de inquérito para que a polícia possa investigar e desmantelar essas quadrilhas. Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado e ficar muito atento, porque um clique pode ter uma grande consequência. Esse é o nosso repórter Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro. E mudando de assunto, a pressão sobre a guerra no Oriente Médio aumentou após a Assembleia Geral da ONU pedir um cessar-fogo humanitário na faixa de Gaza, enquanto o presidente dos Estados Unidos alertou que Israel corre o risco de perder o apoio internacional por seus bombardeios indiscriminados na região. Dos 193 países membros da ONU, 153 votaram a favor da resolução. 10 nações, incluindo os Estados Unidos e Israel, votaram contra e 23 se abstiveram. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou após uma conversa com o presidente americano Joe Biden que Israel recebeu pleno apoio dos Estados Unidos, mas admitiu que há discordância entre os aliados sobre a fase pós-Hamas. Biden disse posteriormente que o governo israelense se opõe a uma solução de 2 estados e acrescentou que Netanyahu é um bom amigo, mas precisa mudar em relação a esse assunto. Segundo Biden, Israel tinha o apoio da maioria do mundo após os ataques de 7 de outubro, mas está começando a perder esse respaldo devido aos bombardeios indiscriminados em Gaza. Israel bombardeia o estreito território em resposta ao ataque cometido por milicianos islamistas do Hamas, no qual mataram 1.200 pessoas e sequestraram 240. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que 18.412 pessoas morreram desde o início da ofensiva israelense, a maioria mulheres e menores de 18 anos. O Ministério da Defesa da França informou que um navio da Marinha Francesa derrubou um drone que ameaçava o petroleiro de bandeira norueguesa Strinda, que foi atacado por Houthis do Iêmen no Mar Vermelho. Os rebeldes assumiram a responsabilidade do disparo de um míssil contra a embarcação em solidariedade com os palestinos de Gaza. Os Houthis ameaçaram atacar qualquer navio no Mar Vermelho com destino a Israel se os moradores do enclave não recebessem ajuda de emergência. O porta-voz afirmou que nos últimos 2 dias, as Forças Armadas iemenitas conseguiram impedir a passagem de vários navios com destino a Israel e que, ao contrário dos outros, o Strinda não respondeu aos avisos dos militares. O Ministério da Defesa da França afirmou que derrubou um drone que ameaçava o petroleiro de bandeira norueguesa. A pasta informou que a fragata Languedoc interceptou e destruiu um drone que ameaçava diretamente o Strinda e se posicionou para proteger a embarcação afetada, impedindo a tentativa de desvio do navio, que foi escoltado por um destroyer americano em direção ao Golfo de Aden. No sábado, o navio de guerra francês já havia derrubado 2 drones no Mar Vermelho, uma rota crucial para o comércio marítimo internacional que conecta o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo através do Canal de Suez. Em novembro, os rebeldes Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, capturaram Galaxy Leader, navio de carta israelense com tripulação de nacionalidades ucraniana, búlgara, filipina e mexicana.
De acordo com os rebeldes, a embarcação de bandeira das Bahamas e propriedade britânica é operado por uma empresa japonesa, mas tem ligações com um empresário israelense. O presidente americano Joe Biden reforçou o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia na guerra contra a Rússia. A afirmação foi feita ao receber o líder ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington nesta terça-feira, em meio a um impasse com o Congresso para a aprovação de novos fundos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi recebido pelo colega americano Joe Biden nesta terça-feira na Casa Branca. O democrata reforçou que Washington não vai abandonar Kiev na luta contra a Rússia, mesmo com os republicanos sinalizando oposição à extensão do financiamento de guerra dos Estados Unidos. No Salão Oval, Biden disse que pediu ao Congresso que faça a coisa certa, que esteja ao lado da Ucrânia e que defenda a liberdade. O Congresso precisa aprovar o financiamento suplementar para a Ucrânia antes de interromper para o recesso de fim de ano, antes de dar a Putin o maior presente de Natal que eles podem lhe dar. Após o encontro ao lado de Biden em uma coletiva de imprensa, Zelensky falou do apoio ocidental à Ucrânia. É muito importante que até o final deste ano possamos enviar um sinal muito forte de nossa unidade ao agressor e à unidade da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Europa, de todo o mundo livre. Tudo o que falamos hoje vai nos ajudar no ano de 2024. As discussões de hoje na Casa Branca e no Congresso de ambos os partidos, em ambas as câmaras, com o presidente da Câmara, foram muito produtivas e agradeço o apoio dos dois partidos. Zelensky acrescentou que recebeu sinais positivos do Congresso americano, mas que é preciso esperar para ver se isso se traduz em resultados concretos. Mais cedo, o presidente ucraniano realizou diversas reuniões com congressistas, como o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e o líder da minoria, Mitch McConnell. E veja a seguir, primeiro pacote econômico de Milei é lançado e medidas levantam dúvidas. E ainda, COP28 chega a acordo histórico. Quase 200 países aprovam transição dos combustíveis fósseis para fontes de energia limpas. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques do cenário internacional dessa quarta-feira para você. O novo governo argentino lançou seu primeiro pacote para tentar conter a crise econômica que assola o país. Entre as medidas estão a desvalorização da moeda em mais de 50% e o cancelamento de licitações. Para se ter uma ideia, $1 equivale a 800 pesos. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, chamou as medidas anunciadas de um passo importante para a restauração da estabilidade no país. O ministro da Economia, Luiz Caputo, anunciou uma série de ajustes fiscais. Entre eles, a desvalorização do peso. Agora, o câmbio oficial será de 800 pesos por dólar, o que significa uma desvalorização de 54% do peso. Ainda segundo o ministro, serão cortados subsídios e gastos com obras públicas. Reduziremos os subsídios à energia e aos transportes. Atualmente, o Estado mantém preços artificialmente baixos para a energia e os transportes através de subsídios. Os políticos sempre fizeram isso porque, dessa forma, enganam as pessoas, fazendo-as acreditar que estão colocando dinheiro no bolso. Mas, como todos os argentinos já devem ter percebido, esses subsídios não são gratuitos, mas são pagos com inflação. Caputo destacou ainda que o Estado não irá licitar mais novas obras públicas e cancelará os concursos aprovados cujo desenvolvimento ainda não tenha começado. O governo de Javier Milei busca conter a crise que atinge o país. A Argentina sofre com uma inflação anual de 140% e com níveis de pobreza de 40%. Autoridades equatorianas confirmaram a morte de 4 crianças, entre elas um bebê de 5 meses, na cidade de Guayaquil, uma das mais violentas do país. De acordo com a polícia, o ato violento não era dirigido a essa família, mas sim a uma outra casa, onde foi encontrado material para realizar ataques com explosivos. 4 crianças, entre elas um bebê de 5 meses, foram assassinadas a tiros dentro de casa no Equador.
De acordo com autoridades, homens armados invadiram a residência no Guasmo Sur, área empobrecida de Guayaquil e dominada por gangues criminosas, e abriram fogo contra a família. Em domicílio onde habitava uma mesma família. A casa em que morava a mesma família foi violentada por um grupo criminoso formado por várias pessoas. Em consequência desse tiroteio que ocorreu naquela casa, infelizmente morreram 4 menores. Menores com idades de 5 meses, 3 anos, 5 anos e 7 anos. A mãe se vê com um prognóstico reservado. A polícia acrescentou que o evento violento não era dirigido a essa família, mas sim a uma casa adjacente, onde os agentes das forças de segurança encontraram material para realizar ataques com explosivos. Guayaquil é uma das cidades mais violentas do Equador, onde gangues de criminosos espalham terror na disputa pelo controle do território para o tráfico de drogas. O Equador atingiu o recorde de 26 homicídios por 100 mil habitantes em 2022. Segundo especialistas, o número ainda pode subir este ano e chegar a 40 assassinatos a cada 100 mil pessoas. Representantes de quase 200 países aprovaram nesta quarta-feira um apelo histórico a favor de uma transição energética que permita abandonar progressivamente o uso dos combustíveis fósseis. Vamos ver. O texto final foi aprovado por quase 200 países após longas negociações que se estenderam por um dia além do previsto. O acordo afirma que a transição das energias que provocaram o aquecimento do planeta deve ser acelerada nesta década crucial. O presidente da conferência, Sultan Ahmed Al-Jaber, afirmou após a aprovação que foram estabelecidas as bases para alcançar uma mudança transformadora histórica e comemorou que, pela primeira vez, haja uma linguagem sobre combustíveis fósseis em uma declaração. 8 anos após o Acordo de Paris de luta contra a mudança climática, a comunidade internacional afirma que uma preparação é necessária para deixar para trás as fontes de energia que permitiram o maior crescimento econômico da história. O texto final da conferência aponta que a primeira ação é triplicar a capacidade energética renovável e dobrar a eficiência energética média até 2030. Em seguida, acelerar os esforços para eliminar progressivamente o carvão, sem medidas de redução, acelerar o uso de combustíveis com zero ou baixas emissões e efetuar uma transição dos combustíveis fósseis de maneira justa, ordenada e equitativa. A meta é alcançar a neutralidade de carbono até 2050, mas o texto não deixa claro se até esta data, fundamental no calendário de batalha climática, os países devem ter abandonado completamente a dependência das fontes de energias fósseis. O que a comunidade internacional reitera é que até meados do século, o planeta deve equilibrar os gases que envia para a atmosfera com aqueles que retém. E antes de encerrar, temos um convite para te fazer. O último encontro do ano do Ministério Mulheres que Vencem, em São Paulo, acontece neste sábado, dia 16 de dezembro. Será o dia do grande avivamento. Vamos conferir com a repórter Maria Clara Leite. Cada encontro do Ministério Mulheres que Vencem em São Paulo é assim, cheio de unção, renovo da fé e a palavra que transforma vidas. E o último culto do ano promete ser ainda mais marcante. Será o dia do grande avivamento. A gente trabalhou o ano inteiro com o tema sobre ser avivado, sobre permanecer, prosseguir para o alvo, avançar. E isso tudo a gente falando sobre fé. Então a gente construiu um alicerce ali, e nada melhor do que a gente terminar o ano trazendo
esse grande avivamento para a vida delas, um momento de adoração, um momento de ser tocada mesmo pelo Espírito de Deus. Para mulheres que buscam ser avivadas na palavra do Senhor, que oram por uma cura, que lutam pela restauração da família e mais. Um culto especial para encerrar o ano de 2023 com ainda mais vitórias. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de comunhão. E a comunhão, ela traz resposta, ela traz renovo, ela traz direção. O que eu vou fazer? Como eu vou orar? Então, ela te dirige até para clamar. Então, é o que vai acontecer nesse dia. Então, não só o grande avivamento, mas onde tem avivamento tem milagres. Elas sairão daqui com toda certeza, renovadas e cheias do Espírito Santo de Deus. Todos os cultos do Ministério Mulheres que Vencem, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, ficam lotados de mulheres vindas de todas as partes do estado paulista. E é claro que este último encontro do ano não será diferente. Por isso, será mais uma vez realizado em 2 horários. Primeiro, às 11 horas da manhã, logo após o show da fé com o missionário R.R. Soares, e depois às 4 horas da tarde. Ambos com a mesma programação e a mesma fé. Anote o endereço: Avenida São João 791, na região central de São Paulo, bem pertinho do metrô República. No dia 16 de dezembro, nós temos um encontro marcado com o Espírito Santo. Nós estamos aguardando, o noivo espera a noiva e a noiva está ansiosa esperando o noivo também. Vai ser especial. Aplauda bem forte ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Obrigada, Jesus! Aplauda bem forte que é para Ele! Aleluia! E você não pode ficar de fora, não. Não perca a oportunidade de encerrar o seu ano com chave de ouro. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. Eu volto à 1 da tarde com um resumo, um balanço das notícias dessa quarta-feira. Até mais.